Hugo, tudo bem? Aí vão as respostas para as primeiras perguntas, tá? E a primeira de todas elas é a do Júnior Dimas. Existe alguma prova concreta de que somos visitados por seres de outros planetas? Quais? Sim, existem provas absolutamente concretas de que nós estamos sendo visitados por seres de vários outros planetas, não apenas um, não apenas dois, não apenas três. Tá? Nós temos hoje milhões de fotografias feitas nos últimos 60 anos desses objetos. Milhares de horas de filmagens desses objetos. Testemunhos que não são, no entanto, prova materiais, mas são prova testemunhais muito importantes, de pessoas de elevada credibilidade, como cientistas, astrônomos, pilotos com muitas horas de voo, astronautas, técnicos, engenheiros. Isso para não contar as pessoas simples, cujo testemunho também vale e muito. E nós temos alguns casos assim gritantes de ocorrências ufológicas, em que a mesma nave é observada, por exemplo, sobre um estádio de futebol, por mais de 20 mil pessoas durante alguns segundos. Então são todos casos muito firmes, muito concretos. Além do que, há ocorrências de pouso de naves quando há uma aparente modificação do meio ambiente. Nesses casos, nós podemos fazer as medições para descobrir o peso da nave, se ela deixou cair algum líquido, algum óleo, alguma coisa assim. Então, há sim muitas evidências de que nós estamos lidando com visitantes de outros planetas. Pergunta número 2, de Adriane Köhler. O que as pesquisas e relatos ufológicos já descobriram a respeito da forma de seres de outros planetas? Eles são como nós ou são muito diferentes? Aí é que está, Adriane, o grande pulo do gato da ufologia que muita gente experiente nessa área ainda não entendeu. Os seres extraterrestres que nos visitam, que vêm das mais variadas origens, planetas, de diversos sistemas estelares, eles têm, quase todos eles, para não dizer todos, mas 90 e tanto por cento deles têm o formato humano. 2 braços, 2 pernas, um tronco, pescoço, uma cabeça com 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 ouvidos. São iguais a nós, mais altos, mais baixos, mais pálidos, mais morenos, mais amarelados. Não importa. Se nós olharmos numa rua movimentada de gente, nós vamos ver todos com o mesmo formato humano, mas ninguém igual a ninguém. Tem gordo, tem baixo, tem negro, tem mulato, tem branco, tem asiático, tem tudo. Tá? E por que eu digo que esse é o grande pulo do gato? Porque é evidente que nas mais distintas origens, nos mais variados planetas onde esses seres cresceram, deve haver condições atmosféricas, geológicas, diferentes entre si, entre eles e as condições da Terra. Por que seria então que esses seres surgiram, se desenvolveram exatamente com o mesmo formato do ser humano? Para mim, a resposta é que a humanidade foi semeada por uma vasta área do universo. Algumas sementes caíram aqui no nosso planeta, outras sementes em outros planetas, e assim vai. Em alguns planetas essas sementes germinaram mais rápido, e por isso nós temos civilizações mais tecnológicas do que nós, mais avançadas espiritualmente também. E provavelmente em outros planetas as condições não foram tão boas e as sementes sempre entre aspas, não germinaram como deviam. E por causa disso, essas civilizações estão mais atrasadas. Porque sim, há de tudo no universo. Há civilizações num estágio de evolução semelhante ao nosso, e há aquelas que estão à nossa frente. Vamos dizer, 1 degrau, 2 degraus, 5 degraus, 3, 10, 15 degraus. E há aquelas que estão lá para trás. Deve haver civilização hoje muito atrasada, como aquelas que são tão mais avançadas que nós não conseguiríamos nos comunicar com elas. Tamanha distância dos nossos estágios evolutivos. Bem, pergunta número 3 do Renan Tristão. Quais são as espécies extraterrestres que já foram documentadas, de acordo com os relatos das pessoas? Bem, além do tipo humanoide, que está presente em 98 a 99% dos casos, nós temos com bastante insistência, mas não tão numerosos e não tão bem documentados, casos de seres que se assemelham a répteis, que são por causa disso chamados reptilianos.
Mas, na verdade, o nome reptiliano não é só porque eles se assemelham a répteis, mas porque eles viriam da constelação em que está Zeta Reticuli. Aí nós deveríamos chamá-los de reticulianos e não reptilianos. Há esse desacordo na ufologia, essa forma diferenciada de ver as coisas. Há também uns tipos insectoides, há tipos robóticos, mas eles são todos uma minoria muito grande. Há tipos com formatos exóticos, com formato de caixa, de geladeira, por exemplo. Se você ler o livro Tipologia dos Humanoides Extraterrestres, do coeditor da revista UFO, Thiago Tichetti, disponível no site da UFO, você vai ver que ele classificou ali quase cento e poucas tipologias diferentes de seres. Tá? Pergunta número 4 do Anselmo Duarte. Qual é a sua opinião sobre a Área 51? Ela existe realmente? Tem como se afirmar a existência de seres de outro planeta em suas dependências? E, seguindo essa mesma linha, João Luiz Bastos Reis pergunta: houve mesmo a queda de naves extraterrestres na Área 51? Com o resgate de alienígenas para estudo e a apropriação da tecnologia? Vejam, Anselmo e João Luiz, em que pesem as inúmeras teorias de conspiração infundadas que existem em torno disso, e uma teoria dá origem a outra, e dá origem a outra, e dá origem a outra, e a gente não sabe de onde que essas pessoas tiram essas bases todas. Sim, é fato que existe a Área 51. Eu próprio estive nos portões da Área 51 por 3 vezes, sendo a última em 2008, e publiquei nessa mesma semana um vídeo no YouTube em que eu mostro a minha ida até lá. A área está lá, ela é super bem protegida por guardas, tá? Os guardas ficam no topo das montanhas, tá? Você não pode chegar até a Área 51, que fica no meio de umas montanhas, em cima do lago seco, dos leitos secos do lago Grum. Você não pode chegar lá. Você só pode chegar até uma certa área da rodovia, que é uma estrada não pavimentada. Dali para frente você não pode passar, tá? Ali é o local para onde foram levados discos voadores acidentados nos Estados Unidos, dos anos 50 aos anos 80 e alguma coisa, e os alienígenas, corpos ou vivos. Isso aconteceu de fato. Mas já há bastante tempo, 1992, 93, pelo excesso de publicidade que a mídia fazia a respeito, aquelas coisas mais sensíveis que eram feitas na Área 51 foram removidas de lá e levadas para uma base aeronaval na Califórnia chamada de China Lake, onde continuaram as experiências extraterrestres. E sim, é verdade que foram feitos experimentos com as naves no sentido de desmontá-las usando uma técnica conhecida como engenharia reversa, que é o desmonte do mecanismo para saber como é que ele se encaixa, como é que ele funciona. Se tentou isso para se apropriar da tecnologia dos seres extraterrestres. Aí há algumas divergências com relação ao que falam. Por exemplo, alguns estudiosos, ou algumas testemunhas como Bob Lazar, diz que nós de fato conseguimos extrair tecnologia. Algumas coisas muito simples, como por exemplo, os transmissores de energia, laser, os LEDs, o forno de micro-ondas, e até coisas mais simples, como o velcro, que era algo que havia na roupa dos seres que foram encontrados dentro das naves. Já outros pesquisadores dizem que não. Baseado nas descrições que eles receberam de pessoas que viram essas naves, há até a seguinte situação. Há quem diga que a nave que caiu em Roswell, em julho de 1947, até hoje eles não descobriram como funciona. Até hoje eles não descobriram o tal motor da nave. Tamanha é a elevação tecnológica daquela sociedade. Onde está o motor? Tá, essas naves, isso já é unanimidade, descrito por todos os que as viram, elas não têm parafusos, elas não têm rebites, elas não têm juntas, elas não têm fios, não têm botões, não tem nada que você possa identificar. Se você entrar no avião mais sofisticado que nós temos hoje, você vai identificar componentes lá
que são básicos, tá? Vai ter botões, vai ter coisas assim, tá? E isso não existe nas naves acidentadas e resgatadas pelo governo americano. Tá? Isso, mais uma vez lembrando, devido à elevadíssima tecnologia desses objetos. Por ser claro que tem que ser elevado, porque para que eles venham de outros lugares do universo até aqui, quer dizer, desafiando conceitos conhecidos como a barreira da luz, a velocidade da luz, é evidente que eles voam muito acima da velocidade da luz, ou eles se transportam de lá para cá instantaneamente, então eles têm que ter essa tecnologia. Tá? Muito bem. Pergunta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, de Heloísa Heitinger. Por que os UFOs são avistados mais em certas regiões do que outras? Bem, isso é mais uma questão sociológica. Não é que hajam lugares onde os UFOs frequentem mais. Eles têm uma certa predileção por lugares de elevada tecnologia. Eles gostam de sobrevoar aeroportos, bases aéreas, quartéis, instalações nucleares, instalações de lançamento de mísseis nucleares. Esse tipo de coisa eles gostam. Mas eles aparecem randomicamente pelo mundo todo. Mas há, em algumas comunidades, uma característica que as difere de outras. Por exemplo, no Brasil, nas regiões de Cerrado, então, por exemplo, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, que são áreas de cerrado, de excelente visibilidade e com uma elevação que supera 1000 metros. Então ali você tem uma visão muito clara do céu, da noite, de 360 graus na horizontal e uns 270 na vertical. Então, num lugar como esse, é mais fácil você avistar uma nave, tá? Por exemplo, numa noite, um objeto que brilha nas suas costas te chama a atenção. Tá? É mais fácil você avistar ali do que você avistar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então tem essas características. Então, isso é a primeira coisa. A razão geológica, geográfica, vamos dizer assim, das aparições ocorrendo mais num lugar e não no outro. Mas há também condições sociológicas, como eu havia dito. Por exemplo, São Tomé das Letras, Peruíbe, Ipuaçu, Varginha, Alegrete, Baturité, para citar apenas algumas cidades, a Ilha de Colares, são lugares em que há uma cultura da sociedade muito aberta para essas questões. Em Colares é comum se ver um disco voador. Se alguém viu, vai contar para todo mundo. Então a ideia que se tem é que ali aparece mais do que no resto do país. Ou em Peruíbe, por exemplo, em que se investiu muito nessa ideia de que Peruíbe é um polo ufológico. Ora, ali em Peruíbe todo mundo fala disso abertamente. Então se tornou uma coisa comum para eles. Aí dá a ideia de que ali apareça mais. Mas na cidade vizinha de Itanhaém, por exemplo, é possível que apareça mais UFOs ou a mesma quantidade, só que não há uma tendência sociológica da sociedade a aceitar, a absorver melhor esses fatos. Compreende? Então são duas questões. As questões, a geológica e geográfica, e a sociológica, antropológica. Por exemplo, e nesses casos, por exemplo, da questão sociológica e antropológica, não é uma coisa permanente. Por exemplo, houve uma época em que Dourados, no Mato Grosso do Sul, era um local onde se acreditava que os discos voadores preferiam estar. Por quê? Porque o prefeito e algumas autoridades, nos anos 70, viram naves. E isso saiu no jornal, o que estimulou um monte de outras pessoas a falar, pô, se o prefeito viu, eu também vou falar que eu vi, porque eu vi. Então eu vou lá e conto essa história. E por causa disso, durante uma certa época, a mídia falou muito de discos voadores em Dourados. É a impressão que se tinha de que ali aparecia mais do que a capital do estado, por exemplo, Campo Grande. Mas só por uma certa parte do tempo. Entendeu? Bem, a outra pergunta é de Marilza Vendramini, que diz o seguinte: é verdade que os construtores das pirâmides do Egito foram seres extraterrestres? Há alguma evidência mais concreta sobre isso? Bem, veja, na verdade as pirâmides não estão só no Egito, é lá onde elas são mais visíveis, são monumentais em seu tamanho. Mas as pirâmides, elas se espalham por toda a América Central, pelo sul do México, por algumas regiões andinas, pela Ásia, pelo norte da África, onde está, por sinal, o Egito, por aí vai. Parece que as pirâmides são um tipo de monumento que foi erigido
em homenagem a esses seres. Porque em todas as mitologias, ou as tradições folclóricas, ou mesmo na própria história dos povos que construíram essas pirâmides, há indicação de que eles receberam ajuda externa. Não é que foram seres extraterrestres que foram lá ajudar os egípcios a empilhar pedra. Mas a tecnologia para os egípcios empilharem pedras não existe. Não existe nem mesmo hoje. Quer dizer, você teria hoje que fazer o uso de equipamentos pesados para construir uma pirâmide. E você sabe, a civilização humana ela tem o hábito de se copiar. Então, por exemplo, os caras fazem a Estátua da Liberdade, é uma cópia de alguma outra estátua que estava em algum outro lugar, lá na França. Foi a França que deu para os Estados Unidos a Estátua da Liberdade. Foi uma cópia, o próprio Cristo Redentor é uma cópia da ideia que nós temos de Jesus. Por que nunca ninguém fez uma cópia das pirâmides? Ou de uma delas? Porque simplesmente é muito trabalho, é muito complicado, é muito difícil. E como então os egípcios fizeram isso há 4.000 anos atrás? Se hoje é difícil, imagine para eles. Naquela ocasião não havia pedra no Egito. Ainda que houvesse, não haveria como cortá-las, ainda mais com essa perfeição com que ela foi cortada. Ainda que houvesse pedra e houvesse como cortá-la, não havia como transportá-las. A única forma cabível de transportá-la seria rolando as pedras em cima de toras de árvore. Mas não existem árvores no Egito. As únicas árvores que há lá são coqueiros que se desfarelam e há árvores típicas do deserto que são recurvadas, que não serviriam a esse papel. E ainda que tudo isso desse certo, como é que você vai rolar pedras de 200, de 400 toneladas em cima de árvores, de troncos recurvados sobre a areia do deserto? Como é que você vai fazer isso? Quer dizer, é simplesmente impossível que se consiga repetir o feito. E, em razão disso, nós acreditamos, somada à ideia de que os próprios egípcios falavam que recebiam visitas de seres que não eram daqui, nós temos então a ideia de que as pirâmides, a tecnologia para construí-las veio de civilizações mais avançadas. Tá? Bem, a outra pergunta é do Rui Molina, que me questiona o seguinte: eu gostaria de saber se os extraterrestres seriam capazes de usar sua tecnologia e inteligência para a cura de doenças humanas. É verdade que alguns ETs curam pessoas? É absolutamente verdade. E aí nós temos que diferenciar duas coisas. Primeiro, os casos acidentais, depois os casos, vamos dizer assim, manifestados mesmo. O que são os acidentais? É muito comum que uma pessoa que tenha estado próxima de um disco tenha uma carga de alterações biológicas em seu organismo. Ela pode se sentir momentaneamente tontura, ânsia de vômito, dor de cabeça, arrepio, essa coisa toda. Tá? Mas ela pode ter sequelas de algum problema curadas também. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu pesquisei o caso de uma família de São Paulo cujo filho pequeno estava desenganado e tinha poucos meses de vida. Ele tinha hidrocefalia e era irreversível. Os médicos então recomendaram à família que levasse o filho para conhecer o mundo. E eles foram ao Pantanal ver bichos, ver jacaré, ver tuiuiu, essa coisa toda. E na volta foram perseguidos por um disco voador e aquela criança se recuperou, sem explicação para os médicos. Ainda não sei se foi algo intencional ou foi algo ocasional. Talvez tenha sido um pouco de ambos. Mas há também as ocorrências em que pessoas efetivamente são curadas por seres extraterrestres, que estão presentes em massa em centros espíritas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tá? Médiuns que se veem incorporados e acham que estão sendo incorporados por pretos velhos, por caboclos, por índios, espíritos novos ou antigos, na verdade, podem estar sendo incorporados, não todos eles, claro, mas muitos deles por seres extraterrestres. Um caso típico deste é de uma médium paulista, que é uma pessoa muito inteligente, que era também médica e mestre em medicina pela Universidade de Chicago. Eu estou falando da doutora Mônica de Medeiros, que incorpora entidades desencarnadas deste planeta e entidades extracorpóreas de outros planetas no centro espírita chamado Casa do Consolador, lá em São Paulo. E efetivamente se curam pessoas lá. Eu publiquei
em 2 edições da revista UFO, acho que a UFO, se não me engano, a última foi o número 200 ou 201, inúmeros casos comprovados, com exames posteriores, com raio-x posteriores, com ressonâncias magnéticas nucleares posteriores, etc. e tal, de curas de diversas enfermidades. Tá? Então, isso é fato. Okay? A Maria Eduardo pergunta: existem realmente casos de abdução? Quais as evidências mais palpáveis da existência do rapto de pessoas por seres de outros planetas? Ora, claro que existe. Tá? Claro que existe. Nós temos hoje um número que gira em torno de 1% da população da Terra tendo sido abduzida nos últimos 60, 70 anos. Tá? E desses abduzidos, 9 a cada 10 não sabem que foram. 1 a cada 10 tem alguma noção de que alguma coisa errada lhes aconteceu. E a cada 10 dessas pessoas que têm alguma noção de que alguma coisa errada aconteceu, 1 apenas e tão somente, portanto 1 em 100, é que procura ajuda. E que quer descobrir o que lhe aconteceu. É gente que tem sonhos com seres extraterrestres, que começam numa certa noite com essa pessoa dentro de uma nave, e que depois o sonho se repete inúmeras outras vezes ao longo da vida dessa pessoa, sem que ela tenha uma explicação para aquele sonho. Ou aquela situação em que o cara está dirigindo de uma cidade para outra e o tempo de viagem seria no máximo de 2 horas. No entanto, no meio do caminho, o cara vê uma luz no céu, ouve um bip-bip no ouvido, alguma coisa assim, e só se lembra de estar chegando na outra cidade para onde ele se dirigia. Só que 6 horas depois, para onde foram parar essas 4 horas não contabilizadas? Tá? Quando nós descobrimos um caso desses, nós fazemos uma hipnose regressiva, mas antes, evidentemente, nós fazemos análises sem o uso da hipnose. Daí, constatando a necessidade, fazemos a hipnose regressiva, que é um método que penetra na cabeça da pessoa de forma indolor, é um método totalmente psicológico, tem que ser realizado por profissional, e esse método reconstitui memórias apagadas. Apagadas por quem? Pelos próprios extraterrestres, que não querem que as pessoas saibam que passaram por suas mãos. Se hoje nós tivéssemos recursos, condições financeiras, infraestrutura, etc. e tal, para fazer uma pesquisa em escala global, nós descobriríamos milhões de pessoas que passaram por isso. E outra vez, uma estatística, 9 a cada 10 tem uma coisa no corpo chamada implante. O implante é um aparelhinho minúsculo, tamanho de uma ponta de lápis, que é inserido no corpo da pessoa, muitas vezes através do nariz, sendo alojado no cérebro, às vezes através da orelha, às vezes na perna, no pé, no braço, por aí vai. Tá? Que tem a função de coletar informações em tempo real e constantemente dos processos metabólicos dessa pessoa, como se fosse uma máquina registradora de todas as informações do que se passa com o abduzido, e mandar para algum lugar. Ou seja, em algum lugar em torno da Terra, ou em algum ponto, talvez dentro da Terra, há naves com inúmeros seres atrás de computadores recebendo as informações e coletando. Essa também pode ser uma forma de controle. O dia que eles quiserem, esses seres, eles podem acionar algum comando para que esses chips ou esses implantes se tornem operacionais no sentido de fazer com que essas pessoas realizem determinada função. Entendeu? É um assunto muito complexo, é muito sério. A abdução é uma das coisas mais sérias da ufologia, não, evidentemente, é mais séria. Foi investigada por alguns mestres, pessoas que conhecem muito desse assunto, como, por exemplo, Bud Hawkins, John Mack, David Jacobs, americanos. No Brasil, a Gilda Moura, a Irene Granke e o Mário Nogueira Rangel, para citar alguns, pessoas extremamente competentes. E as suas conclusões são estarrecedoras. Você vai encontrar muito sobre isso no site da UFO. Por fim, a última pergunta é Mônica Leite. O que poderia ser dito sobre o chamado comando Ashtar? Ashtar Sheran existe mesmo? Quais são as provas de sua existência? Nenhuma. Não há nenhuma prova da existência de Ashtar Sheran. Esse é um assunto que vem vindo desde os anos 40, e talvez até desde antes, do final do século XIX ou do começo do século XX. Teria surgido com Helena Petrovna Blavatsky,
tá? A grande sacerdotisa do oculto. Ela teria preconizado a ação na Terra de um suposto comando extraterrestre que mais tarde na Alemanha recebeu o nome de Ashtar. Muitas pessoas em várias partes do mundo alegam estar em contato com Ashtar Sheran. Eu tenho 40 e poucos anos de pesquisa ufológica e eu nunca vi nenhuma evidência que me convencesse de que esse ser realmente existe e com esse nome. Eu não tenho dúvida de que existem seres atuando na Terra, não só visitando e passeando por aqui, mas atuando, vindo, deixando aqui suas sementes, deixando conhecimento, isso desde a antiguidade. Mas, infelizmente, eu não consegui até hoje confirmar, como eu gostaria, a história da Ashtar Sheran. E apesar disso, eu publiquei vários artigos, porque na UFO nós mostramos o que nós sabemos. Então, eu publico matéria de um autor que depois de uma pesquisa intensa descobriu que não existe Ashtar Sheran, mas também publico de um outro autor que depois de uma pesquisa também intensa descobriu que existe Ashtar Sheran. E o leitor decide. Tá bom? É isso aí. Bom, Hugo, esse é o primeiro lote de perguntas, gravei 20 minutos e estou à sua disposição, tá? Se você quiser mandar mais, tá bom? Um abraço para você.